Vigília Estadual Mulheres que Vencem acontece nessa sexta-feira aqui no estado e você vai ver também. Esquema de lavagem de dinheiro que lesou mais de 5 milhões de reais aposentados é desarticulado em Santa Catarina. Uma pesquisa revela que 40% dos entrevistados sentem algum tipo de dor crônica. Mais de 10 bilhões de ligações são feitas no Brasil por meio de robôs de empresas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 23 de julho de 2025. Tempo instável em toda Santa Catarina. A frente fria chegou e antecipou, inclusive, a previsão de chuva, que era só para quinta, mas hoje pela manhã, em alguns pontos, já amanheceu garoando. Não chuva forte, mas a chuva já se faz presente. É bom continuar aí com guarda-chuva por perto, porque amanhã sim tem previsão de chuva mais intensa em todas as regiões. Agora a temperatura aqui na região de Planalto, na região sul, está variando entre 15 e 16 graus, friozinho, e hoje vai acontecer um fenômeno da temperatura inversa. A temperatura mínima não foi hoje pela manhã, que foi registrada entre os seus 12 e 13 graus, mas sim vai ser à noite, por volta ali das 6, 7 da noite, quando sai a luminosidade, porque hoje não tem sol, né? Pelo menos visível, ela vai começar a cair rapidamente, chegando a casa aqui na região de Planalto de 5 graus. Então, hoje a temperatura mínima vai ser inversa, vai ser na parte da noite, acompanhando a madrugada, entrando nessa quinta-feira também com temperatura bem baixinha, chegando na quinta tarde ali pelos 10, 12 graus, e a gente vai informando para você, porque o final de semana tem previsão de bastante chuva. A gente também está precisando, né, gente? Está na hora de chover para dar uma amenizada aí nas situações das secas, mas também tem preocupação com o volume. E a gente vai acrescentando as informações conforme o passar dos dias. Olha só, a Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários investiguem se houve o uso de informação privilegiada no mercado financeiro no Brasil para lucrar com compra e venda de dólares durante o anúncio do tarifaço americano. O pedido de investigação foi feito na semana passada ao Supremo pela Advocacia Geral da União, no âmbito do inquérito em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro é investigado pela atuação junto ao governo norte-americano para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e para tentar barrar o andamento da ação penal sobre a trama golpista em 2022. Segundo a AGU, o objetivo da ação é investigar movimentações atípicas em volume significativo no mercado cambial brasileiro, antes e depois de Trump anunciar a taxação de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, a partir de 1º de agosto. Segundo a AGU, o fato sugere possível utilização de informações privilegiadas para acesso prévio e indevido a decisões econômicas de alto impacto no mercado financeiro. Eduardo Bolsonaro reconheceu que a taxação ao Brasil foi mostrada a ele com antecedência. Segundo contou, as tarifas foram discutidas em reuniões com autoridades do governo norte-americano antes do presidente Donald Trump anunciar a medida. Olha só, gente, quem é aqui de Criciúma, uma informação que acabou de chegar, ali na rua Pedro Rodrigues Lopes, na subida do bairro Comerciário, para localização melhor para quem faz aquele contorno que vai para Uruçanga, ou então vai dar o retorno para a Avenida Centenário. Pois bem, mais um caminhão leva um poste. É o segundo ali no Comerciário em menos de uma semana. Por volta do meio-dia, um caminhão baú se enroscou no fio. Depois veio o outro atrás, enroscou mais ainda e acabou carregando
Mais um poste de energia está apresentando nesse momento queda de energia, né, sem iluminação em algumas unidades consumidoras ali do bairro. A DTT está no local sinalizando, porque não é um poste grande, né, gente, é aqueles postes pequenos, mas mesmo assim já causa transtorno, enrosca no fio, quebra, até tudo se normalizar vai tempo. Então, a COSIP e a Celesc também já foram acionadas e estão na localidade avaliando a ocorrência. Nossa, segunda vez em menos de uma semana no mesmo bairro que acontece a mesma situação. Caminhões que passam, levam os fios e acaba acontecendo esse tipo de acidente. Mas cai um poste, né, gente? Não é um prego, é um poste. Cair em cima de um carro, uma pessoa, um transeunte, é um perigo total. É bom começar não só a rever os fios soltos, primeiro, né, que tem localidade aí que nem pode estar andando o caminhão em horário de pico de trânsito, né? A DTT também tem que ficar de olho nesses caminhões que estão andando pelo centro da cidade fora de horário. E segundo, também uma revisão nesses postes aí, porque todo puxão está indo no chão, daqui a pouco vai dar uma tragédia. E outra informação, Santa Catarina prevê uma safra recorde de banana em 2025 em nível nacional. As variedades nanica e prata devem apresentar valorização impulsionadas pela menor oferta, provocada pelas baixas temperaturas que afetam o desenvolvimento dos cachos. Para a safra 2024-2025, a estimativa é de um aumento de 17,5% na produção estadual, que pode chegar a 768 mil toneladas, impulsionadas pela ampliação da área de cultivo, que passou de 28,4 mil hectares. A produção de banana caturra deve ter um acréscimo de 18%, enquanto a de banana prata tem uma alta estimada de 15,2% em relação à safra anterior. Os principais compradores de banana aqui do estado são a Argentina, responsável por 62% das exportações, com um faturamento de 4,5 milhões de dólares, e em segundo lugar, o Uruguai, gerando também uma receita de 2,7 milhões de dólares. E olha só, um esquema de lavagem de dinheiro que lesou em mais ou menos 5 milhões de reais ao menos 215 idosos foi desarticulado pela Polícia Civil aqui do estado e ainda envolveu mais 4 outros estados da federação. Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combates a Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, a Operação Entre Lobos cumpriu ordens de 12 municípios em Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Idosos com média de idade de 69 anos eram captados por meio de empresas de fachada para cederem créditos judiciais de processos envolvendo revisões de contratos bancários. Após o ganho da causa, as vítimas recebiam somente uma pequena parte do valor, às vezes irrisório, entre 1% e 3% do total da causa, sendo o restante dividido entre os membros da organização criminosa. Os 13 mandados de prisão, 35 de busca e apreensão, além de bloqueios bancários de 32 milhões de reais, foram determinados pela Justiça catarinense contra envolvidos em um sofisticado esquema de estelionato, que lesou e se apropriou de mais de 5 milhões de reais de pelo menos 215 idosos em vários estados do Brasil, com os números podendo chegar até 1.000 vítimas. O GAECO identificou em 2 empresas, uma em Piauzinho, em Santa Catarina, e uma em Fortaleza, no Ceará, onde eram as destinatárias dos contratos de cessão de crédito dos idosos. Porém, os alvarás de liberação dos valores dos acordos eram expedidos em nome dos escritórios de advocacia de um homem apontado como chefe do grupo. Os contratos de cessão de créditos previam que qualquer direito de reclamação ou questionamento judicial dos valores dos pagamentos eram direcionados às empresas e não às vítimas, afastando ainda mais os idosos dos detalhes das ações. Os crimes investigados são de estelionato, organização criminosa, patrimônio infiel e lavagem de dinheiro. É aquela história, não tem almoço grátis, né, gente? Ninguém vai lá na sua casa oferecer um trabalho se ele não vai ter nada em troca. E a maioria das pessoas acaba assinando contratos que não lê, que não presta atenção, que tem dúvidas. Então, cuidado. Olha, mais de 215 aposentados, idosos aqui do estado lesados, mas esse número pode chegar a mais de 1.000. Então, é muita gente. Se você está dentro desse patamar, assinou alguma coisa, tem dúvida, procure aí alguém para te orientar, para saber se isso está tudo certinho.
A seguir, pesquisa revela: quase metade das pessoas sentem dores crônicas no Brasil. Uma da tarde, 27 minutos. Os brasileiros têm a consciência da reciclagem, mas na hora da compra nem sempre é assim. Quando a embalagem vem dizendo que é reciclada, há motivos de preconceito dos consumidores. Uma pesquisa realizada pelo Sindplast mostrou que 75% dos brasileiros afirmam separar o lixo em casa para reciclagem, mas apenas 22% escolhem sempre pela compra de um produto com embalagem reciclada. Com faturamento de 123 bilhões de reais em 2024, a indústria do plástico produziu 7,4 milhões de toneladas ao ano no Brasil. Entre 30% e 40% desse total se refere ao plástico de vida curta, que compõe em geral as embalagens. Os especialistas opinam que existe um certo preconceito do consumidor ao relacionar um produto reciclado como sendo de menor qualidade. O levantamento deixou explícita certa desconfiança do consumidor em relação ao uso de plástico como melhor opção para embalar alimentos. A pesquisa apontou que a falta de informação é o principal obstáculo para a adoção de práticas sustentáveis, seguida pela falta de opção de coleta seletiva e acesso a locais de descarte e falta de tempo. A ausência de apoio do poder público também entrou na lista dos motivos. Para diminuir o descompasso entre a percepção do impacto ambiental e as escolhas do dia a dia do consumidor, o governo federal prepara um decreto que vai tornar obrigatório o uso de materiais reciclados na fabricação de plásticos. 1h29, uma pesquisa revelou que 40% dos entrevistados sentem algum tipo de dor crônica. Um estudo realizado em Campinas mapeou os tipos de dores mais comuns na população. A pesquisa, que entrevistou 400 moradores, mostrou que mais da metade das pessoas sofrem algum tipo de dor crônica. Segundo especialistas, a dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses ou continua além do tempo esperado para a cura de alguma lesão. O levantamento aponta que 59% das pessoas disseram que sentiram dores nas costas nos últimos 12 meses. Além disso, as maiores queixas são de dores na cabeça e nas costas, com 33% cada uma, juntas e articulações com 8,5% e queimação no estômago com 10%. O mapeamento foi apresentado em um congresso internacional sobre o tema, realizado em Campinas. As atividades reuniram profissionais de diversas áreas relacionadas à saúde, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, com o objetivo de achar soluções para amenizar e tratar essas dores. Gente, procure médico, né? Nenhuma dor é de graça. Se ela é crônica é porque ela tem que ser tratada, né? Não tem que ficar ali. Não é normal sentir dor. Mais de 10 bilhões de ligações são feitas por mês no Brasil por meio de robôs de empresas. A Anatel está lançando um programa para denunciar essa prática. Por mês, cerca de 20 bilhões de ligações são feitas no Brasil e metade delas são realizadas por robôs programados. Para tentar mudar esse cenário, a Anatel lançou o portal Qual Empresa Me Ligou, um serviço online que permite que o consumidor descubra qual instituição está por trás das ligações indesejadas. Basta informar o número de telefone no site e o serviço informa gratuitamente os dados do responsável pela ligação. A ferramenta, lançada no início de 2023, faz parte do combate da Anatel contra as chamadas automáticas em massa, conhecidas como robocalls. Além desse serviço, a Anatel também tem uma parceria com o Não Me Perturbe, uma plataforma que ajuda os consumidores a evitarem a oferta de produtos e serviços exclusivamente das prestadoras de serviço de telecomunicações e instituições financeiras cadastradas no site. O usuário que não desejar receber as chamadas pode realizar o bloqueio das ligações.
A jornalista Genuína Ramos informou que em apenas um dia já recebeu mais de 60 ligações de telemarketing. A maioria das chamadas são feitas por empresas de telefonia, operadoras de cartão de crédito ou bancos digitais. Genuína é mais uma brasileira que tem a sua rotina afetada pelas ligações. A jornalista declarou que vai ingressar com tudo e utilizar as plataformas que combatem as chamadas. A gente tem que usar mesmo. Eu já recebi em média umas 36 por dia. E a gente que é mãe, que é filho, que, né, pode qualquer momento receber uma ligação de urgência, de emergência, ou então, né, ligações normais de familiares, a gente não fica bloqueando o telefone o tempo todo, né? E ficar aí suscetível a esses robôs que não param, né? Mas seguimos. A seguir, vamos ter a reunião das mulheres que vencem na sede de Florianópolis e vamos conversar muito sobre isso. De volta com o nosso Informe Região e essa semana as mulheres estão convidadas a se reunirem em uma obra de fé. É o culto especial das mulheres que vencem em vigília que vai acontecer nessa sexta-feira em Florianópolis, mas também vão ter cultos especiais por outras sedes aqui do estado. E sobre isso, hoje eu falo com a minha convidada aqui no Informe Região, a pastora que é líder estadual do Mulheres que Vencem, Keise Pizete. Pastora, obrigado pela presença. Está frio aí em Joinville, pastora? Embora o tempo, a previsão de chuva, enfim, do frio, mas dentro da nossa igreja sede, o calor do Pai, do Espírito Santo estará presente no coração, ardendo no coração de cada vencedora que ali estiver. Eu creio que será um tempo de muita valia. Quem se levantar para estar junto com a gente, com certeza sairá dessa vigília renovada, restaurada. E eu estou aqui para anunciar mais uma vez e estender convite para que você que nos assiste através do canal da TV Primavera, você esteja conosco, seja de qualquer lugar do nosso estado, em nossas igrejas estão saindo caravanas em direção à nossa sede estadual em Florianópolis, e você é a minha convidada toda especial. Pastora, como é que vai acontecer? Que horas, né? Como a senhora falou, está tendo excursões, então é bom procurar a sua sede regional ou então a Igreja da Graça mais próxima para se dirigir a Florianópolis, quem precisar, né, das excursões, ou vai com carro próprio, enfim. Mas como é que ela vai acontecer? Qual vai ser a dinâmica dessa vigília, que tem uma convidada especial também, né? Sim, com certeza. Então, das nossas igrejas, aí essa mulher que está nos assistindo precisa procurar uma igreja local ou uma igreja regional para saber o horário a qual a caravana estará saindo em direção à nossa sede estadual. Claro que ela tem liberdade total de também ir com o seu carro até a nossa capital catarinense. A nossa vigília, ela se iniciará às 23 horas. E é claro que na oportunidade nós teremos conosco pastora Yara Oliveira, nossa pastora do SOS da Fé, que estará junto conosco ministrando a poderosa palavra de Deus, que quando alcança o nosso coração, faz um processo de libertação dentro da gente, que nos ajuda, que nos levanta e nos desperta para viver os propósitos de Deus. Então, vencedoras, vocês não podem ficar de fora. E é claro, né, que é um momento todo especial, como a senhora disse, começa às 11 horas, aí segue à noite, né, pois é uma vigília, mas tem toda a dinâmica ali, tem a pregação da pastora Yara, tem o movimento de vocês e tem esse encontro, né, das mulheres, às vezes se encontraram só aqui, eu acho que o último encontro regional grande foi aqui em Criciúma, né, há cerca de 2 anos, com a pastora Yara também, né, pastora Keise, me corrija se eu estiver errada, mas às vezes fica com essa saudade, né, só se mata pela internet. Lá todo mundo vai se encontrar, troca informações também da sua sede, da sua região, como é que tá, né? Sim, nós vamos estar todas juntas, juntinhas ali, Michele. Nós já tivemos, sim, outros encontros grandes na nossa capital. Com a pastora Yara se deu há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Mas agora nós já tivemos outros encontros, inclusive com a nossa líder estadual nacional, com a pastora Thaís Benevente, no ano passado. E agora conosco de volta, pastora Yara Oliveira.
Dentro da nossa programação, nós teremos o louvor, teremos dança das igrejas, teremos a ministração da palavra, a oração da fé, e depois a nossa intercessão, porque o Ministério Mulheres que Vencem, Michele, ela trabalha com o Ministério da Oração, da intercessão. Então, nós vamos estar nos reunindo e intercedendo no último momento da vigília. E é claro, seremos todas canais de bênçãos nas mãos do Senhor, fazendo esta obra maravilhosa da parte do Senhor se manifestar sobre a terra e sobre cada um dos nossos. Então, você é minha convidada toda especial a estar junto conosco nesta próxima sexta-feira, dia 25 de julho, às 23 horas. Não meça a distância, não meça a força, porque o Senhor é quem lhe fortalecerá, lhe renovará, para que você esteja junto conosco, fazendo parte desse momento glorioso. Inclusive, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês em Números, capítulo de número 23, no versículo 24. O Senhor ousadamente usa um profeta para declarar a uma autoridade inimiga da época, e ele fala assim: eis que o meu povo se levantará como leoa e se exalçará como o leão. Então, amadas do meu coração, o Senhor lhes chamou com o propósito de vocês estarem de pé, se levantando para fazer a diferença neste tempo. E essa é a nossa chamada. Michele, nós estamos na expectativa, todas as igrejas da região do estado de Santa Catarina, da Igreja Internacional da Graça de Deus, está nessa expectativa, e nós vamos juntas, unânimes, em um só coração, viver cada um dos propósitos do Senhor, se levantar como essa leoa e se exalçar com a autoridade de um rei, porque nós sabemos que todos os nossos inimigos já estão debaixo dos nossos pés, segundo a palavra do Senhor. Então nós vamos, imbuídas dessa autoridade, se levantar e viver os propósitos do Senhor. Então tá certo, pastora, obrigada pelas informações, né? E você aí, mulher que vence, mulher que quer vencer, mulher que quer fazer parte, né, dessas reuniões das mulheres que vencem, procure uma Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima da sua casa. Aqui em Criciúma nós temos a sede regional, na Miguel Patrício de Souza, no bairro Próspera, onde você pode buscar mais informações também nas redes sociais, né? Através das redes sociais do Mulheres que Vencem, para você se informar sobre os cultos, sobre os encontros. Como a pastora disse, elas fazem estudo bíblico, fazem reuniões, e mulher que vence, né, gente, tem que... a mulher que chefia a casa. Então, estando junto a Deus, fica tudo mais fácil. Então, nessa sexta-feira, tem o encontro da vigília estadual lá na sede em Florianópolis, a partir das 23 horas, e no domingo, aqui na sede regional, de Criciúma, também tem encontro com a pastora Yara, aí um culto todo especial a partir das 6 horas da tarde. E a gente vai falando mais sobre isso. Mais uma vez, obrigada, pastora Casey. Siga lá nas redes sociais as Mulheres que Vencem para você saber tudo certinho, e procure a igreja. Dá tempo ainda de participar dessa vigília tão importante na próxima sexta-feira. 1h43. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você, mas antes você acompanha às 2 horas da tarde o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4 horas a Graça encerra muito bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quarta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!